Olá, eu sou Camila Barkowski e aqui eu ajudo mulheres a emagrecer sem sofrimento. Bem-vindas a esse vídeo sobre como a culpa interfere no seu processo de emagrecimento. Então, eu sou terapeuta há 15 anos e há 2 anos atrás eu comecei meu processo de emagrecimento com 106 quilos, acredita em você. E nesses 2 anos do meu processo de emagrecimento, eu descobri técnicas, criei técnicas e ferramentas onde eu comecei a emagrecer sem sofrimento. Ou seja, no início do meu processo, sim, eu sofri muito porque eu não entendia o que fazer. As pessoas me diziam o que fazer, eu escutava as pessoas me dizendo o que fazer. Eu lia, eu estudava, mas eu não havia entendido algo que funcionasse para mim e que fizesse com que eu não sofresse. Então, no primeiro ano, de muitos meses, eu sofri. E aí, depois de muito estudar, aplicar muitas técnicas em mim, eu descobri um método, que eu mesma criei para emagrecer sem sofrimento. E o meu objetivo aqui é ajudar mulheres a emagrecer sem sofrimento. Mulheres como você, que está aí buscando uma alternativa, buscando uma saída, uma luz no fim do túnel. E eu estou aqui para te auxiliar e para te dizer que sim, é possível emagrecer sem sofrimento. Quando eu comecei, eu pesava 106 quilos e eu emagreci 40 quilos, ou seja, hoje eu estou com 66. Eu saí do meu manequim 48 para 38, 36. E eu estou dizendo para você que sim, é possível emagrecer sem sofrimento. E estou falando e você está ouvindo isso de uma pessoa que emagreceu 40 quilos em menos de 20 meses. O vídeo de hoje é sobre o processo de culpa. E eu quero falar também a diferença entre culpa e responsabilidade. Mas para começar, sabe aquele momento em que a gente assiste filmes ou lê um livro ou a gente mesmo faz isso? Aquele momento em que a gente tem vontade de devorar um pote inteiro de sorvete? Aquele momento que a gente tem de ir no mercado e comprar várias porcarias de comer? Aquele momento, você sabe aquele momento em que você tem vontade de comer besteira, fast food, doce, ingerir muito açúcar? Então, essa cena da mulher comendo um pote de sorvete durante a TPM, a cena em que a mulher termina um relacionamento e se afunda num pote de sorvete, ou a cena em que o homem, desolado por um término de relacionamento, vai lá e se joga dentro de um bar e só sai de lá arrastado. Ou que a mulher também está comendo pote de sorvete e ela só para quando acabou o sorvete, em lágrimas e aos plantos. Isso tem a ver sim com o processo que a gente chama de culpa. A culpa faz com que a gente deixe de ser nós mesmos e nos tornemos críticos de nós mesmos. A culpa é um sentimento onde a gente idealiza a perfeição. E a perfeição, estou aqui dizendo, ela não existe. Ela até pode existir, mas a partir de pontos de vista diferentes. Então, talvez uma pessoa, no meu ponto de vista, sim, ela possa ser perfeita para mim, mas talvez não seja para outra pessoa. Isso a gente pode analisar partindo do ponto de vista aqui, a paixão, a culpa, o amor, a raiva, todas elas são sentimentos e todas elas estão envolvidas também com o sentimento de culpa. Então, vamos refletir o quanto o sentimento de culpa nos move, o quanto o sentimento de culpa agrega e contribui na nossa vida. Quantas vezes, quantas coisas a gente faz baseados em culpa? A gente pode se punir, se motivar, agir diferente, deixar de ser nós mesmos, nos responsabilizarmos por certos atos e atitudes e também buscar a idealização de coisas perfeitas. Ou seja, quanto mais a gente quer melhorar,
quanto mais a gente se cobra por ser pessoas melhores, pessoas até perfeitas, mais vem o sentimento de culpa. O sentimento de culpa vem de um lugar onde a gente não admite erros, onde a gente quer ser perfeito ou a gente busca uma perfeição que muitas das vezes não existe. A não ser que você entenda realmente que perfeição é um ponto de vista. Então, a cena da mulher comendo um pote de sorvete, às vezes tem muito a ver com isso. Culpa, né, por alguma coisa, cansaço, senso de, às vezes até de punição, né, por alguma coisa. Então, isso muitas vezes, na maioria das vezes, é um processo inconsciente, é um processo inconsciente da nossa mente e a gente busca nos punir de diversas maneiras. Aqui nesse vídeo eu vou abordar especificamente a culpa e a responsabilidade no processo de emagrecimento, mas é óbvio e claro que existe a culpa a que a gente pode se culpar de várias outras maneiras. Isso também tem a ver um pouquinho, e eu vou dar uma pincelada breve, sobre a autossabotagem. A autossabotagem, ela pode e deve ser vencida quando a gente trabalha o nosso automerecimento, o nosso merecimento e aumenta também a nossa autoestima. Então, você que já está aí me escutando faz um tempo, você vai entender que tudo gira em volta de uma coisa só, né? Então, e você vai aprendendo também comigo que um sentimento nunca é apenas um sentimento. A gente aprende a olhar o que vem por trás desse sentimento, o que vem por trás das nossas atitudes, né? Então, para a gente chegar na raiz do nosso início do nosso processo de emagrecimento sem sofrimento, para nós chegar no início e entender por que estamos nesse lugar e por que devemos fazer isso, sem inclusive nos culparmos, né? Então, por exemplo, você que está começando o seu processo de emagrecimento, você começou hoje, vai começar ou está, e em algum momento você se culpa porque você comeu algo fora da dieta, porque você não foi na academia, você se cobra, você tá cansada e aí você pensa, agora eu vou chutar o pau da barraca, vou largar tudo de vez, eu não vou conseguir, eu não quero mais. E aí o que eu vou te dizer, todas as vezes em que você chutar o balde, em que você errar, você não deveria se culpar. E independente disso, você vai ter que começar de novo. Então apenas continue. Né? Você tá ali no seu processo de emagrecimento, lindo, e aí você comete tipo um deslize, porque é para você, né? Que nem eu falei, comer fora da dieta, ou você não foi treinar, ou você foi viajar e não conseguiu fazer suas coisas. E eu tô dizendo aqui, ok, apenas continue, não se culpe. E aí a gente precisa entender grandiosamente a diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa, ela tá ligada com a punição. A culpa, ela tá ligada com o sentimento de querer ser perfeito, de deixar de ser nós mesmos e aí nos tornarmos críticos de nós mesmos. E eu estou dizendo para você, que é o que eu falo para mim, e tomo isso como uma verdade, por ela funcionar com certeza para mim, que é me responsabilizar pelas minhas atitudes. Quando eu me responsabilizo, eu vejo, ok, eu agi assim, isso não funciona para mim. Como posso fazer diferente? Como posso mudar isso? Sem ser um crítico de mim mesmo. Por quê? Porque no mundo hoje, a gente já está cheio de pessoas nos criticando, cheio de pessoas nos julgando. Então eu tô aqui para dizer, não seja mais uma pessoa julgando a si mesmo, culpando a si mesmo por uma coisa que é normal. A gente é humano e sendo humano, na condição de humano, é claro que a gente vai errar, é claro que a gente vai cometer deslizes. Então, não é nem o fato em si das nossas atitudes, mas como a gente olha tudo isso, né? Então, ainda falando do sentimento de culpa, tenho algumas dicas. Primeiro, olhe para isso e veja pelo que você realmente está se culpando, o que tem por trás disso e o que esse sentimento, o que mais esse sentimento de culpa gera em você. E qual é a sua visão sobre culpa e qual é a sua visão sobre responsabilidade?
Quais coisas na sua vida você está se culpando, se martirizando, não sendo você e sendo crítico de si mesmo? E quais lugares você realmente está fazendo o que é mais leve, que é se responsabilizar? Se eu estou fazendo uma dieta, eu preciso emagrecer, eu estou num grau de obesidade, eu estou acima do meu peso e eu quero emagrecer, e eu vou lá, como as minhas emoções, tá? Vou usar esse termo. Você vai lá e come as suas emoções. Você come um doce, você não olha para o seu sentimento. Você vai lá e come meia dúzia de pão e você come a sua tristeza, você come a sua angústia, você vai jogando os seus sentimentos para embaixo do tapete e vai jogando os seus sentimentos embaixo para o tapete. A gente chama isso de comer as nossas emoções. É quando a gente não olha para as coisas, a gente só vai jogando comida em cima, sabe? Você vai jogando comida em cima disso. É como você colocar os seus sentimentos embaixo do tapete. Então você come, ao invés de olhar para as dores, né? E estou falando isso porque já passei por isso, né? Inclusive, foi assim que eu cheguei nos meus 106 quilos. E o que eu estou falando agora para você foi mais uma ferramenta, mais uma técnica que eu usei para emagrecer 40 quilos. E é por isso que eu estou falando isso para você, para auxiliar você no seu processo de emagrecimento sem sofrimento. Que é algumas coisas que a gente entendendo vai abrindo a nossa mente, expandindo a nossa consciência para que a gente entenda que sim, é possível, que a gente não desista, que a gente não se culpe, que a gente não se cobre, né? Coisas que lembrar que a gente é humano, né? A gente tá aqui na Terra pra gente aprender e às vezes a gente tem dias ruins, às vezes a gente tem dias bons e tudo faz parte, né? Como dizia o Charlie Brown, dias de luta, dias de glória, né? Então não vão ser todos os dias de luta, também não vão ser todos os dias de glória. A vida é como um carrossel, né? Altos e baixos, então um dia a gente tá super bem, outro dia... Isso é importante a gente entender, isso é muito importante a gente absorver entendendo o nosso processo de emagrecimento. Ele não é linear. Você vai começar uma dieta, uma reeducação alimentar, o nome que você dê para o seu processo de emagrecimento sem sofrimento, tenha em mente algumas coisas. Você vai errar. Você vai furar dieta. Tem dias que você não vai treinar. Tem dias que você não vai ter vontade. Tem dias que você vai ficar doente. Ou você vai viajar, ou vai acontecer uma coisa. Você vai errar. Isso é normal. E você tem que estar consciente disso. E para estar consciente disso e não se culpar. Não gerar um sentimento de culpa, de cobrança, de tenho que ser perfeita, Não. Apenas continue, porque se você desistir mais uma vez, é mais uma vez que você vai ter que começar. E eu tô dizendo para você, apenas continue. Comece pelo mais fácil, assiste os primeiros vídeos do canal em que eu falo sobre os primeiros passos, assista também o vídeo sobre a água, sobre o sono, que são as coisas mais fáceis de mudar, né? São os pequenos detalhes, são a base do seu castelo, do seu processo de emagrecimento, né? Então, quanto melhor a gente quer ser, quanto mais perfeita a gente quer ser, menos erro a gente admita que a gente possa cometer. E esse excesso de cobrança faz com que muitas vezes a gente acabe se sabotando e ficando até num estado de inércia, porque aí a gente para de agir, a gente para de começar, a gente para de fazer as coisas pelo simples medo de errar, pelo simples medo de ter que se culpar, de ter que se cobrar, e você não aguenta mais isso, né? Você não aguenta mais se culpar, você não aguenta mais sofrer e se responsabilizar. E eu tô dizendo aqui, a sua missão não é ser perfeita, a sua missão não é fazer nada sem errar, a sua missão não é se culpar, a sua missão é ser feliz e fazer o seu melhor com o que você tem. Hoje você está buscando, com certeza assistindo esse vídeo, sobre o processo de culpa e responsabilidade no seu processo de emagrecimento sem sofrimento, você está buscando ser uma pessoa melhor, você está buscando se trabalhar. Não desista, continue, sempre continue, né? Como eu tô falando, você se propõe todo dia assistir um vídeo, ler páginas de um livro, você se propõe fazer uma caminhada ou começar uma caminhada. E a vida é uma montanha russa, ela não é linear. Planos foram feitos para a gente conseguir se basear, ter uma noção do que você vai fazer. Como eu já falei,
na noite anterior, né, eu planejo o próximo dia. Então hoje, agora de noite, eu vou planejar o meu dia de amanhã. Mas é pra gente ter uma noção, uma base, uma rotina, né? E em breve eu vou fazer um vídeo sobre a minha rotina no meu processo de emagrecimento, porque a rotina também é fundamental. E tendo uma rotina saudável, uma rotina em que você consiga cumprir, ter uma noção do que você precisa fazer, ainda assim você vai, né, cometer deslizes. Ainda assim você não vai conseguir seguir tudo. Mas você precisa ter o principal, que é querer, é ter o senso de organização, é ter o senso de sempre continuar, mesmo depois de tropeçar. Isso é muito importante, é fundamental. Até eu tava... a culpa, ela tem a ver também com o senso de grandeza que a gente tem. Onde a gente acha que a gente é ou deveria ser um ser perfeito. Onde a gente acredita que a gente deveria agir de maneira linear, né? A culpa tem a ver, sim, com o senso de grandeza. E a gente busca, então, muitas vezes, não fazer as coisas se elas não forem perfeitas. Eita, porque por muito tempo eu fui assim. Quantas vezes a Camila de anos atrás deixou de fazer coisas com medo de errar? Então, tô perguntando para você, quantas coisas hoje você tem deixado de fazer por medo de errar, né? Quantas vezes você tentou começar seu processo de emagrecimento, a sua reeducação alimentar, começar uma atividade física, mas você tem medo de errar, de começar e achar que não vai conseguir, porque você não aceita errar? É isso que acontece? Você não aceita errar? Você não se permite errar porque você se cobra ou você acredita que você tem que ser perfeita? Né? Então essa fica mais uma reflexão para nós. Eu tô falando isso porque a Camila de anos atrás era assim. Então muitas vezes eu deixava de começar as coisas porque eu pensava que eu não ia conseguir, porque talvez pessoas disseram que eu não ia conseguir, e talvez porque a Camila de anos atrás validou o pensamento dessas pessoas. E isso também é uma reflexão, né? O quanto a gente está validando o pensamento de pessoas que não vão agregar em nada à nossa vida. E aí são sentimentos que vão, né, surgindo, sentimentos que vão surgindo, sentimentos de insatisfação, sentimentos de incapacidade, sentimentos de medo, sentimentos de culpa. Sentimentos de culpa. E a culpa, a gente vai comendo as nossas emoções, a gente vai se culpando, a gente vai se punindo, a gente vai diminuindo o nosso senso de merecimento, né? Então, a culpa faz com que a pessoa, de alguma forma, queira acreditar que ela pode controlar as coisas, né? E quando algo sai de maneira inesperada, a gente busca respostas na situação, né? E acredita também que a nossa atitude fez com que algo ruim acontecesse, né? Mas, na verdade, é apenas a vida acontecendo, né? A gente não é... como é que eu vou dizer? Culpado por tudo. A gente é responsável, mas culpado não. Lembra que a culpa tem a ver com o sentimento de punição. Então, a gente acredita que pode controlar a vida, e quando isso não sai da maneira que a gente quer, a gente se culpa, a gente se pune, né? E como eu falei, nesse vídeo a gente tá falando sobre a comida, né? Então, muitas vezes a gente vai se culpar aí comendo, né? Como eu falei lá no início, comendo pote de sorvete até o fim, ingerindo bebida alcoólica, né? Tanto homem quanto mulher, comendo mais do que deveria, aquele sentimento de comer até sentir que não cabe mais, aquele sentimento de dor, aquele sentimento de pesar, aquele sentimento de angústia, a pessoa come até passar mal. Então, observa se você já fez isso ou se você conhece pessoas que fazem isso, né? Muitas pessoas ali com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, ou pessoas acima do peso, enfim, né? Pessoas, muitas vezes é isso.
elas têm dentro delas, e isso é um assunto muito sério, é um assunto muito delicado, né? Muitas delas têm dentro delas esse sentimento de autopunição, é um sentimento da busca pela perfeição, mas lembra, a perfeição não existe, e se ela existir, ela vai estar ligada a um ponto de vista. E como eu, Camila, diria, há um interessante ponto de vista. Então, a perfeição pode existir apenas num interessante ponto de vista. Por exemplo, se eu estou apaixonada, a pessoa que é, né, a qual eu amo, a qual eu admiro, ela pode ser perfeita aos meus olhos, né? Ou a um trabalho que eu estou realizando e eu estou fazendo, eu olho aquele trabalho e penso, nossa, que trabalho perfeito! Mas eu só vou conseguir pensar isso se eu tiver autoestima, onde eu vou me avaliar sem me culpar, sem me julgar, sem me colocar para baixo. Então eu vou olhar meu trabalho e vou pensar, nossa, ele é perfeito aos meus olhos. Eu fiz com dedicação, fiz com amor. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo e aos meus olhos ele pode ser um vídeo perfeito, ele pode ser um vídeo maravilhoso. Mas quando que eu vou conseguir olhar para mim dessa forma com um sentimento positivo de amor e de autoestima, né? Quando eu tiver autoestima, quando eu tiver amor próprio, quando eu conseguir me amar. Como seria hoje você olhar dessa forma para você? Como seria você olhar para você mesmo sem se culpar pelas coisas que você faz e pensar assim, como seria eu me responsabilizar ao invés de me culpar? Como seria eu falar dos meus sentimentos ao invés de comê-los? Como seria hoje você começar a falar dos seus sentimentos, daquilo que você sente, ao invés de comer os seus sentimentos, comer as suas emoções, né? Então, fica essa reflexão sobre culpa e responsabilidade. A culpa também surge como uma forma da pessoa tentar superar ou dissimular a sua insignificância pela condição de ser humano, ou seja, dissimular no sentido de a gente não entender que a gente é humano e que a gente vai errar. E aí a gente nos traz para nós mesmos esse sentimento de culpa. Só que esse sentimento de culpa, esse sentimento de punição, ele não vai agregar em nada, né? Ele é como se fosse um autossabotador. Então, é importante sim a gente fazer essa reflexão, o quanto a culpa de maneira individual nos atrapalha no nosso processo de emagrecimento. Porque se eu vou começar uma dieta e eu não tenho claro que eu sou um ser humano e eu vou errar, se eu vou começar minha dieta de emagrecimento sem sofrimento e eu acho que desde o início eu vou entender tudo, que eu tenho que ser perfeita, que se eu errar, meu Deus, é o fim do mundo. Eu vou cair do carrossel e o carrossel vai passar por cima de mim. Esse é o sentimento de culpa. E eu estou aqui sugerindo para você, né, fazer uma autoanálise sobre isso. Em quais momentos a gente identificar, né? Identificar em quais momentos a gente está nos culpando, nos martirizando, nos castigando, nos punindo. Em quais momentos você está deixando de ser você mesmo e virando seu próprio crítico, seu próprio ditador, onde se você não fizer 100% certo, você merece uma punição, você merece um castigo. Você merece comer até passar mal, comer até vomitar, comer até não aguentar mais, comer até ter que, né, enfim, não aguentar mais. Então esse sentimento de punição, eu vejo que é muito forte e eu também tinha isso. Né? Então foi descobrindo essas coisas, desvencilhando isso da minha mente consciente e da minha mente inconsciente, que eu consegui chegar num lugar, que eu consegui chegar num método, no meu método, no meu projeto, onde, né, sim, eu ajudo mulheres a emagrecer sem sofrimento. E é desvendando todas essas coisas, passando para você todas essas ferramentas, essas dicas, essas sugestões, né?
Então, espero que o vídeo de hoje seja uma contribuição para você. Se ficou muita informação, volta no início, assiste de novo, assiste quantas vezes você precisar. Lembra que tem outros vídeos no canal falando sobre esse processo, né? Sobre o meu processo de emagrecimento. O primeiro vídeo é sobre a minha história, né? Onde eu conto um pouquinho quando eu comecei, né? Há menos de 2 meses atrás, que eu tava com 106 quilos, né? E eu tava assim, num lugar de sofrimento, onde eu ia numa loja, eu queria comprar roupa para mim e nenhuma roupa me servia, nenhuma roupa ficava boa, né? Onde eu tinha vergonha de sair na rua. E talvez você esteja nesse lugar agora, né? Talvez você esteja com esse sentimento e você tá buscando melhorar. E eu sei que você olhar para isso muitas vezes dói, né? Traz dor, traz sofrimento. E aí, quanto menos a gente quer olhar para a gente, quanto menos a gente quer olhar para a dor, o que que acontece? A gente gera esse sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa faz com que vira um looping, né? Ela vira uma bola de neve, como eu falei. Então, uma das sugestões mais importantes que eu falei, vou repetir agora para vocês, que é o processo a técnica, né, ferramenta de se olhar no espelho. É onde você vai lá e você se olha no espelho. Inclusive, você pode fazer isso agora. Você pode pausar esse vídeo e fazer o exercício. O exercício é assim: você vai na frente do espelho e você olha para você no fundo dos teus olhos. Quando você olha para você na frente do espelho, você olha no fundo dos teus olhos, o que você vê? Se você puder, anota os sentimentos. Anota quais são os sentimentos que você sente quando você se olha no espelho no fundo dos teus olhos. Depois você começa a olhar o teu corpo. Como é que teu corpo tá? Né? Independente do peso que você tiver, você começa a olhar o teu corpo, né? Todo o teu corpo. Como é que ele tá? Ele tá feliz, né? Ele tá satisfeito? Ou ele tá nesse processo de culpa, onde cada vez mais, a gente vai se culpando, comendo os nossos sentimentos, enfim, né? Aí vai virando uma bola de neve e a gente nem sabe mais quais os sentimentos que a gente tá comendo, porque tudo que vem a gente come. E aí a gente, né, fica, né, grande. E com sentimento de querer ser vista, né, também, que tem a ver com o sentimento de culpa. E esse é o exercício, então pausa o vídeo e faz o exercício, né? Então, esse é mais uma sugestão. Então, e perguntar a si mesmo, né, quais momentos a gente tá se culpando, a gente tá, né, deixando de ser nós mesmos para ser mais crítico de nós mesmos, né? Onde a gente é o nosso próprio ditador, ditando, nos julgando. Isso também tem a ver com o amor próprio, né? Com a nossa autoestima. E aí aqui eu já vou dizer, né, que tem um vídeo no canal falando sobre isso, né? Falando sobre o amor próprio no processo de emagrecimento sem sofrimento. Tem também sobre a disciplina. A disciplina também tá ligada com o amor próprio, porque só uma pessoa que se ama, que se estima, né? Ela vai colocar em prática tudo que ela aprende, ela vai buscar ser uma pessoa melhor. Só que observa a diferença entre buscar ser uma pessoa melhor e se responsabilizar e entender e tipo, ok, eu errei, vou continuar. E observa a diferença entre você errar e você se culpar, você querer se punir, você querer se machucar, você querer se judiar, porque muitas coisas você não entende e aí você se sente insegura e aí você se sente com medo e você fica perdida e aí você tenta buscar o conforto na comida, né? É como se a comida amenizasse por curtos períodos de tempo, por curtos segundos, amenizasse o nosso sofrimento, amenizasse a nossa dor, né? E no fim das contas, a gente sabe que isso não funciona, né? Porque esse efeito, tipo, de comer as nossas emoções, de comer um doce, de comer um pão, ele funciona nos primeiros segundos. Esse sentimento não dura nem 1 minuto, é nos primeiros segundos e depois a gente já desmorona novamente. Eu tô falando isso pra você porque eu também fazia isso, né? E aqui eu tô te passando algumas técnicas, algumas ferramentas para te auxiliar no seu processo de emagrecimento sem sofrimento.
Gratidão por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa os comentários se esse vídeo te ajudou, como é que você trabalha com esse sentimento de culpa, de responsabilidade, né? O que você entende sobre comer as emoções, o que você entende sobre esse sentimento de culpa, né? A culpa num todo também, não só no nosso processo de emagrecimento, mas também em todas as outras coisas que a gente faz, porque às vezes as outras coisas que a gente vai fazer e não dão certo, nos gera esse sentimento de culpa e a gente acaba descontando na comida. Então, gratidão por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo, né, com a sua família, com seus amigos, com quem você acha que esse vídeo pode ser uma contribuição. Gratidão, te desejo força, dizer que estamos juntas, né? Eu tô aqui para te auxiliar, sim, no teu processo de emagrecimento sem sofrimento e dizer que você já é uma campeã da sua vida, você já é uma campeã, você já é uma vencedora. A partir do momento que você tá aqui comigo assistindo esse vídeo, é porque você já tá buscando, você já começou o seu processo. E às vezes nem se deu conta, mas você já começou o seu processo, você já tá buscando, né, mais consciência, mais entendimento, mais conhecimento. E vou te dizer mais uma coisa sobre isso. Todo esforço será recompensado. Tudo aquilo que você fizer, mesmo que no momento pareça que não está dando certo, mesmo que pareça que não está funcionando, ele está funcionando. Se você não ganha no momento, você aprende algo. E aí eu digo para você, apenas continue que todo esforço será recompensado. Gratidão e até o próximo vídeo.